Seja muito bem-vindo a mais um TikTok e hoje a gente está aqui para mergulhar no mundo do long. Eu sou a Carla, ela é a Carol, nós somos especialistas em chá e sommelier de chá da Chá Pra Quê e da Blue Dog Revolution. Nosso objetivo é fazer com que você beba mais chá e também formar os novos empreendedores especialistas em chá do Brasil. E por que esse tópico? A gente já tem um TikTok só sobre os oolongs, chama-se Oolong Mon Amour. Mas aqui a gente quer mergulhar no processo do oolong. No outro TikTok a gente fala mais sobre o universo, para que você entenda e conheça o que afinal é um oolong. E quando a gente quer especificar o processo é porque a gente sabe que isso gera muita confusão. E a gente ouve muitas frases, a gente até em literatura mesmo, a galera que escreve livros, sobre chá, especialistas. Acaba acontecendo um primeiro grande erro, que é a gente ouvir que o oolong é alguma coisa entre um verde e um preto. Essa, infelizmente, é uma afirmação muito errada. A gente estaria sendo muito reducionista sobre um oolong, a gente estaria limitando ele. É alguma coisa entre isso e isso. Não, é como dizer qual é a diferença de um japonês para um holandês. É alguma coisa entre um brasileiro. Não tem como a gente fazer isso. Deixa eu só te complementar, Fala. né? Porque, na verdade, para que as pessoas entendam melhor e quando elas verem isso, elas fiquem atentas, é que em muitos lugares definem o oolong dizendo que ele é um chá que você tem oxidação entre 25% e 75%, entre 30%. Vários ranges de oxidação. Verdade. Por isso se faz a comparação daqui um pra lá. verde com preto. Que não é isso. Quando você fala e define um oolong dizendo que é algo entre verde e preto, é assim, tipo, é muito errado. É o mais errado de tudo. Porque até senão você poderia dizer que um chá amarelo também é uma coisa entre verde e preto, e aí você ia ficar nessa questão reducionista. O branco é o primeiro, o preto é o mais oxidado, o puê é o mais oxidado fermentado. Você entra em coisas... São famílias completamente diferentes. Em Exato. boca, na xícara, a gente percebe totalmente a diferença. Em processo, a gente tem que entrar no processo, porque o oolong, eu não posso dizer que ele é um dos mais complexos, porque os puês também são. Mas é bem complexo. Mas é difícil a gente dizer, esse é o mais complexo de todos. Não tem como. É complicado. Mas sim, é muito diferente. Ele tem coisas diferentes. E você dizer que é só entre o verde e um preto... Ou você dizer que esse é o mais comum, de que é uma oxidação entre X e Y... Sim, porque a gente também a gente vai trazer esse assunto rápido aqui de volta, oolongs, eles têm oxidações diferentes. Então você tem no mundo dos oolongs, e a gente explica isso no outro TikTok, você tem oolong de baixa oxidação, de média oxidação ou de alta oxidação. E aí tem algumas plantações que até dizem, esse é um oolong de média para alta oxidação, ou de baixa para média oxidação. Isso vai depender muito de cada plantação. Opta por dar esse termo para o oolong que ele está produzindo, afinal são eles que produziram e nada mais justo que eles façam isso. Mas você fazer essa limitação tanto de oxidação ou de cor, como se fosse entre esse chá e esse chá, você reduz e você não está incluindo todo o processo elaborado que está no meio e que é completamente diferente de um verde e de um preto. Então ele não pode estar no meio se o processo de um preto para um processo de um verde são completamente diferentes. Eles nem se repetem. Tem etapas que não existem num verde que acontecem num preto. Tem etapas num preto que nunca vão ser feitas num verde e assim por diante. Então a gente não pode pensar porque eu acho que isso vem muito, Carol, de uma tendência de achar o branco, são os mais delicados. Aí você vai migrando como se tivesse uma escala de branco para verde, para um amarelo, para um oolong, para uns puês. Não é assim, a gente não pode pensar. São universos completamente diferentes. O que eu vejo muito acontecer é o seguinte, as pessoas confundem os produtos com os processos. O que faz um oolong ser um oolong não é o fato dele ter um range de oxidação. O que faz um oolong ser um oolong é o processo de fabricação do oolong, que como resultado ele pode ter um range de oxidação. E eu acho que a maneira de descrever, às vezes, como a própria Carla falou, eu tenho um oolong de baixa oxidação, de média, de alta, às vezes tentou-se, por uma questão de reduzir o entendimento, dizer, o oolong é uma coisa que tem baixa, média, alta oxidação, é um range de oxidação. E isso é a consequência de um
processo. Um processo. E aí... E é errado, porque até os pretos, você tem pretos que vão ser menos oxidados, mais oxidados. Exatamente, que foi o que eu falei, né? Então, beleza, onde é que eu boto o chá amarelo? Ou um Darjeeling, que vai ser menos oxidado, eu vou dizer que ele é um long, não faz o menor sentido, porque não tem gosto de long, não tem processo de long, é completamente diferente de um long. O Darjeeling, para quem não conhece, o Darjeeling é uma região na Índia que produz prioritariamente chás pretos, também produz chás verdes, mas conhecidamente como chás pretos que são mais delicados, mais florais. Aí a gente entraria também em terroir, sempre. Nunca podemos nos afastar do terroir. E o terroir o processo é uma característica do terroir. E eles são um pouquinho menos oxidados que outros chá pretos. Por exemplo, se a gente comparasse com o chá preto do Sri Lanka. Ou um Assam. Ou até um Assam, que também já é dentro da Índia. Então, você quer mergulhar no processo? Vamos um pouco mais. E aí, o que a gente quis trazer aqui é o seguinte, né? O long or not too long? É ou não é? Eis a questão. Vamos né? abordar esse É isso que a gente fez. Então, o que faz um long ser um long? Vamos lá. A primeira coisa que faz um long ser um long é a intenção de cultivar um long, e aí você vai ter cultivares específicos para o long. Vale lembrar que o Taiwan é um grande produtor de oolong. Assim Taiwan como e China são grandíssimos. China também, mas a China produz praticamente tudo. O Taiwan, ele desponta como Ele se colocou muito bem no mercado como um grande produtor de oolong. São maravilhosos. São uma posição estratégica de cada país, enfim. Exato. E é interessante, assim como o Sri Lanka, ele também tem prioritariamente produção de pretos. Então ele desponta. Essa é a bandeira deles. É a vocação. Isso. Bom, então primeiro é a intenção, e isso começa no cultivar. Né? Qual a espécie da Camellia sinensis, em termos genéticos, mais propícia para você ter um oolong. Perfeito. Feito isso posto, a própria colheita também vai ter. O oolong, você tem oolongs que vão ter brotos, mas mais comumente você tem oolongs que vão fazer colheita até a quarta folha, que é uma folha mais velha e maior. Mas você também tem com brotos. E aí você tem que ter cultivares que tem essa folha, porque em alguns cultivares essa folha vai ser muito fibrosa, muito dura. Muito dura. E você vai ter cultivares que são próprios para o long, que ela vai ser um pouco mais tenra, um pouco mais macia. A gente já teve um long de broto, primeira, segunda, terceira, acho que até a terceira ou quarta folha, se não me engano. Isso. Era um nacão, uma bola linda assim, enrolada, e quando abria você via ela inteira. Era um Dondin de alta montanha do Taiwan, então considerado um top oolong. Um oolong muito bom. E aí, o que acontece? Então, você já tem essa característica, porque quando você vai fazer, por exemplo, um chá preto ou um chá verde, você usa as folhas lá mais tenras, os brotos, primeira, segunda folha. Um long você já vai até uma quarta folha. Quem quiser a imagem aqui, vou aproveitar minha tatuagem para fazer a ideia, que a gente está falando de broto, primeira folha. Aqui a gente tem segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima. Então, o que a Carol tá falando seria esse início. Você pegou ali mais embaixo. E aí, o que acontece com o oolong? A primeira etapa é de murchamento. E o oolong, ele tem duas etapas distintas de murchamento. Foi colhida e vai para murchar. Isso. A primeira parte do murchamento dele, né, os primeiros minutos, vai ser ao ar livre. Que ele vai murchar ali na presença do sol. Então o sol é um fator aí também importante. Vai murchar ali, e aí ele vai para dentro do galpão ou do local de preparo, que a gente chama de, já vamos fazer um murchamento indoor. E aí a mágica começa a acontecer. Aí entra o Tea Master também, né? Já. Importantíssimo. Num long, todos os chás é importante a figura do Tea Master. Mas um Tea Master de um long é uma pessoa com muita experiência e muito preparada para isso. Ou uma também, temos mulheres que despontam aí que eu falei genericamente, né? Sim, não, eu digo só para lembrar que não é uma tarefa só dos homens, existem mulheres que fazem isso. E é realmente o maestro da orquestra. Isso, é uma ciência. Então, ele vai para como se fossem prateleiras que podem ser feitas de bambu, assim, né, com umas prateleiras, ou pode ser de aço inox, que já é um negócio mais moderno para produzir em escala. Ela fica espalhada ali naquelas esteiras. Certo. Isso. E aí, o que acontece? Isso no indoor já. Indoor. Legal. Pega aquelas folhas e coloca numa cesta giratória, né, num tambor giratório, que em locais assim mais artesanais podem ser de palha, de vime, de bambu,
mas já em produção em escala, ele já é de inox. E aí não é um tamborzinho, tá, galera? A gente tá falando de tamborzão, que ó, você vai, né, colocar muita quantidade de folha, você não faz uma colheitazinha de um pouquinho e processa. São quilos e quilos e quilos, às vezes toneladas, dependendo do tamanho da plantação, e aí vai de cada perfil. Que vão ficar ali. E o tonel vai ficar girando, quase como parece um tonel de máquina de lavar roupa, sabe? O tonel da máquina de lavar roupa, se a gente vê ela aqui assim de frente, né, o buracão, só que essas aqui estariam assim laterais completamente fechadas, então não é um tonel aberto, né? A gente vai botar um link aqui na descrição do vídeo. Boa. Com um vídeo sobre a produção do long. É um vídeo em inglês, mas se você não fala inglês, você vai ver as imagens e vai conectar com o que a gente está falando aqui. E aí ele vai ficar nesse processo de ir nesse tambor e voltar para os trays, como é que eu traduzo tray? Para as prateleiras. Para as prateleiras. Ele vai ficar fazendo isso algumas vezes. Que aí é calor e... Não é calor. Não é calor, é só movimento? Só movimento. Tá, então não Por tem que nada que faz esse movimento? De fogo, nada de temperatura. Nada. Por que vai ficar nesse movimento? Porque as folhas vão ficar quebrando. Se machucando, ela golpeia, né? Ela bate e volta, literalmente como uma roupa, né? Aliás, a roupa lava por quê? Se você não tá com aquela máquina de lavar roupa que tem aqueles negócios giratórios, se é só o tonel, ela sobe, desce, ela bate e volta, é a mesma coisa. Isso machuca a folha um pouquinho. Isso. E machucar a folha faz algumas coisas. Importante. Machucar a folha faz com que ela libere enzimas e óleos essenciais e faz com que ela tenha uma oxidação diferencial ali na própria folha, porque a parte machucada ela oxida mais rápido. Sim. Então cada folhinha dessa ela vai bater, vai rachando, vai ficar ali, e ela vai tomando umas pancadinhas assim sutis e se machucando. E ajuda também a dar a desidratada. O murchamento ele também vai dar essa desidratada. E aí o que vai acontecer? Mas ele vai e volta para esse processo? Vai e volta, volta. E quem é que diz a hora de que vai e volta e quem é que diz a hora que parou? É o T-Master. É o T-Master. Então imagina que o T-Master tem que ficar olhando ali e acompanhando o processo até ele chegar naquele ponto, que é o ponto ideal daquele terroir, daquela plantação, do chá que ele vai produzir, no sabor que ele quer. Geralmente os T-Masters sabem já esse processo, então não necessariamente ele está em todo o processo olhando tudo, mas, e a gente vê mas isso... no caso do long... Tem que ter sempre o acompanhamento. Mais do que nos outros chás, talvez, não sei, mas... Se eu posso dizer isso, mas é porque o processo do long, ele é tão delicado e tão específico que sim, o T-Master tem que estar ali o tempo inteiro para ele dizer esse ponto. E quando ele diz esse ponto... mas eu acho que isso acontece muito também, Carol. E a gente vê isso muito no Sítio Shimada, que é a Terezinha. A Terezinha é a T-Master do Sítio Shimada. A gente vê isso muito também quando você tem mudança de temperatura. Porque essa mudança de temperatura externa, ela vai afetar todo esse processo. Por isso que não é sempre igual. Isso, então tem que ter, o T-Master tá sempre olhando como a Carol falou, porque também é como quando você tá fazendo um bolo. Pão, quem faz pão sabe disso. Gente, eu não sei fazer pão, não tenho a menor ideia de como faz pão. Mas eu faço massa. Mas ela já fez um pouquinho, já fez um cursinho básico, e você sempre fala isso, hoje tá mais úmido, então a massa tá difícil. Porque a umidade que você está fazendo, quem cozinha alguma coisa sabe disso, né? Sei cozinhar o meu bolo aqui, eu vou pro forno de outra pessoa, forno, sempre confundo as palavras, né? Vou pro fogão, pro forno de outra pessoa, vai mudar, porque aí a intensidade do gás é uma coisa. Isso a gente está falando num ambiente tecnicamente controlado, que você está usando lá gás. Quando você está falando da natureza, que aí o sol daquele dia tava X, porque choveu mais, choveu menos, é outra época do ano, o T-Master realmente tá ali colado. Exato. Então ele tem que estar ali olhando, porque não é uma receita de bolo. Isso. Quando ele chega no perfil correto, ele coloca num outro tonel, esse sim, com temperatura. E quem já acompanha a gente há um tempo sabe que a temperatura faz o quê, né? Ela mata o processo de oxidação. Ela cessa a oxidação naquele ponto. Então, por isso que você vai, aumenta a temperatura. E aí, nesse caso, ainda não acabou. E naquele ponto que a Carol tá falando, também é um ponto que cada plantação vai ter determinar. o seu e o T-Master é que vai determinar. E aí ela vai para um outro estágio, que é um estágio de enrolamento. Ela vai para uma máquina que vai enrolar as folhas aqui. E o que esse enrolamento faz? Como é que fala? Eu não sei o nome dessa máquina em português,
a gente conhece em espanhol, a gente conhece em inglês, mas ela é o rolling, né? Isso. Ela é uma enroladora, como Isso. se fosse assim. No vídeo vocês vão ver como é que ela é. Ela faz esse movimento aqui. E você tem uma grande chapa, como se fosse quase como essa mesa, vocês não estão vendo a mesa completa, mas é uma mesa redonda, né? E aí é uma roda assim, e essa roda tem algumas entranhas, uns desenhos, toda de metal, ou de aço inox, enfim. E aí por cima você tem essa outra parte que levemente espreme um pouquinho as folhas que vão caindo nessas entranhas e voltam É isso aí. de acordo com a máquina numa pressão determinada. E isso daí também vai começar a romper de novo as fibras, ele dá meio que uma acordada na folha, rompendo as fibras e de novo a folha vai perdendo água e vai também colocando enzimas ali, reativando enzimas ali. Isso é um outro... É um outro processo. Reavivar das folhas e quebrar ela mais, machucar ela mais um pouquinho. E aí o que acontece? Elas são colocadas em tecidos e esses tecidos são enrolados e vão para uma máquina que também enrola, dá aquela espremida nela. Essa espremida vai fazer com que ela perca mais água. Vira um grande balãozinho, parece, isso, né? Bem espremido. Pensa um tecido que você algodão. coloca as folhas, segura aqui, torce ele aqui o máximo que você pode. Que nem quando a galera faz queijo, isso. Ou você pega aquele voar e você espreme, então é isso, mas é um tecido fechado, todas aquelas folhas vão pra lá, ele Isso é aí. desse tamanhão, a máquina, basicamente é uma máquina que fica girando pra ela fechar e apertar. Vocês vão ver no vídeo, e aí ela vai aos poucos diminuindo de tamanho, aí eles tiram, reorganizam as folhas, e aí jogam vai de acontecer volta. Isso, e aí ele Isso vai fazer isso várias várias vezes. Ele vai ficar lá enrolando, É um e trabalho. coloca no tecido e quem é que diz a hora que parou a brincadeira? É o tutú. É o Team Master E que vai dizer que, olha só, foi. E aí o que vai acontecer? Por conta disso, né, que ela faz essa reavivação, ela rompe, você começa a ter de novo um processo de oxidação. E aí o que ele faz? Mais ainda, na verdade. O que ele faz? O que ele faz? Calor de novo. Volta para o calor. Então a quantidade de vezes desse ir e vir para esse saco e fechar, isso é determinado por cada chazal, cada fábrica. Cada lugar. E aí o que vai acontecer? Ele vai botar de novo no calor para ir dar a última secada ali. E aí ainda vai para um outro tambor giratório, cujo objetivo é separar as porções fininhas. Se você vê o long é sempre, né? Poeirinha. Ou são as bolinhas grandes, ou são as folhas enroladas grandes. Dificilmente você vê um long de poeirinha. Tem gente que faz chá de saquinho de long, que pode ser feito desse só resíduo. Aquela sobrinha, né? Exato, que esse tambor giratório ele faz essa separação. Mas a maioria dos longs você vai ver exatamente as bolinhas que são clássicas. Tem alguns que são enrolados assim, que é uma folha, o rougui assim, uma folha inteira, a gente mostra ele no vídeo do long. Isso. É uma folha inteira que parece que ela ficou assim, exato, torcida, quase como um fuzile, mas não toda, um fuzile ao meio, né? Ficou, sabe, fuzile não é aquele enroladinho, parafuso. Não, parafuso. Parafuso, não fuzile. O parafuso que ele dá uma enroladinha assim e fica até a metade. E aí ela é compridinha assim, linda, né? A folha. Exatamente. É parafuso, tá, galera? Fuzile eu viajei aqui. Não, fuzile é fuzile. Você vai confundir com pene, mas você falou certo, é fuzile mesmo. O pene é o buraquinho, né? É verdade. É fuzile mesmo, ela tava certa. Mas não é um fuzile todo enrolado, exato. ele é só um twist. É isso, um twist. Boa, melhor, que nem aquela laranjinha quando você pega e faz isso, assim. faz um twist. Tem algumas folhinhas de long que são assim, são mais raros de você ver assim. Geralmente é uma bolotona. Mas, gente, olha só. O tamanho do processo que eu falei aqui. Bem complexo. E que é muito específico. E não se assemelha a nada a um verde. E nada a um preto. É completamente diferente. Tem um processo, eu acho que é só igual ao de um preto, se eu pudesse lembrar aqui, que é um enrolamento. Não acho que venha ao caso, porque o que vem ao caso é o processo como um todo, né? Eu sei, mas eu tô colocando como exemplo pra dizer que realmente não tem nada a ver. São coisas... alhos com bugalho. Como é que eu faço um bolo e como é que eu faço uma gelatina? É isso. Exato, é tudo doce, enfim. Mas são duas coisas diferentes. Então, o que define um long? Sim. Pô, você já acabou de falar. Exato. É um grau de oxidação? Não. Não é. Não. Porque isso é o produto desse negócio todo que a gente falou. Que o Team Master vai determinar se ele quer produzir um long de baixa oxidação, de média ou de alta, ou de acordo com aquela plantação, com a característica daquele. Que ele acha que é melhor. Exato. Então, gente... Eu amo os de baixa oxidação, vamos são maravilhosos. repetir com a gente. O que define um long ser um long é o
processo. Isso é um lema? Exato, um lema. Repita comigo. O que faz um long ser um long é o processo de fabricação do long. Importante. E não o grau de oxidação. E tem processos que a gente falou no vídeo do long que também estão antes da folha ser colhida. Como é o exemplo, e a gente tem que falar dele aqui, que a gente ama, que é o Oriental Beauty, muito famoso no Taiwan, que ele depende de um processo lá na plantação que vem uma jacobiasca formosana, que eu tenho ela aqui tatuada, que é muito pequenininha. Aqui na minha tatuagem ela foi multiplicada por 200 pra gente poder ver. Porque senão a gente não ia ver, não ia ela fazer é do sentido. tamanho de um meio grão de arroz, muito Bota lindinha. no Google, jacobiasca formosana. Formosana, né? Formosana. Jacobiasca formosana. É um micro insetinho lindo, Uma cigarrinha. Fofinha. E que ela a vai gente lá vê aqui em registro, tá? Vimos. Muito Vimos legal. em registro. Não é a formosana, é outra jacobiasca, Deve ser mas a ela estava lá no Jacobiasca casal. brasiliensis ou Não, tem formosana outro nome. brasileira. Não, eu não sei. Tem, eu até pesquisei. Tem muitas jacobiascas. Tem muitas jacobiascas. No mundo inteiro tem Líbica. jacobiasca. Jacobiasca líbica é mais comum no Brasil. Líbica. Líbica. Tá. Jacobiasca líbica é mais comum no Brasil, mas isso Verdinha. não vem ao caso. Eu vi, fiquei super feliz, mas foram assim segundos, porque você vê ela, você diz, tô vendo. E de repente ela faz assim, e você pensa que é tipo Matrix, ela sumiu, porque ela pula. Não, ela voa, né? Ela deve dar um pulo e voa e você não Mas- consegue. Até você achar de novo, ela é linda, ela pica a folha e isso provoca, lógico, imediatamente uma dor na folha. A folha não gosta de ser picada, a gente sempre falou Exato. disso. Ela vai ter hormônios Ela e reage enzimas de do reação. tipo, sai daqui. Isso também faz um processo que pode fazer ou não um long. Mas no caso do Um long Oriental específico. Beauty específico, ele faz parte, a jacobiasca está incluída no no terroir processo todo. como um todo, daquele terroir do Oriental Beauty. Então, o Oriental Beauty vai ter também notas e aromas mais diferenciados por conta lá do início daquela jacobiasca. É Linda. isso. E, gente, a mensagem que a gente quer deixar desse vídeo é: o long, eu vou repetir porque isso é importante. Tá, repete. Vou ficar repetitiva. Desculpa a gente estar sendo repetitiva, mas é importante. Mas olha, o que faz um long ser um long é o processo e não o grau de oxidação. Beleza? Você vai ler isso em alguns livros, Sim. tá? Eu acho que foi uma tentativa de simplificação ou Não dá traduções pra em cima de simplificar, traduções, mas eu simplifiquei o máximo aqui esse processo pra vocês. Já foi difícil de eu simplificar. E isso a gente tá falando que Mas- não é igual em toda plantação. Tem algumas coisas que vão ser um pouquinho diferentes. A gente tá falando de um processo Eu generalizei. padrão generalizado. Exato, para entender e fixar nisso. As plantações podem acrescentar pontos Isso, aí exato. diferentes. A questão é, beba o long. Os longs são maravilhosos. Tem São um perfil de sabor muito distinto. complexo pra caramba. Eu amo os Muito longs legal. de baixa oxidação, são verdosos, eles trazem fruta, eles trazem flor, Floral. eles trazem herbal, eles trazem legumes, são várias coisas que você consegue perceber. A gente conhece gente que é apaixonada pelos oolongs de alta oxidação, são mais intensos, ou os são mais rochosos. os rochosos também são deliciosos. Enfim, tem uma variedade enorme. Só o Taiwan tem o long para oferecer pra gente até dizer chega. No Brasil a gente consegue encontrar Região de Wuji, na China. No Brasil a gente encontra em alguns locais. Dakong, Phoenix Oolong. que Aí são os mais famosos que a gente menciona no outro TikTok. Dá uma olhada em lojas. Tem até um na Liberdade que eu mostrei numa playlist do Experiências do Chá. Dá uma olhada lá. que é a gente muito fez legal uma receita. também. Um super simples, mas que é uma delícia também pra você beber gelado e fazer drinks e fazer, enfim, se divertir com ele pra caramba. Aproveita, dá o seu like pra gente Exato. saber que a gente tá gerando. Compartilha esse vídeo pra todo É. mundo. Vamos disseminar a informação do long. E pra saber que a gente tá gerando conteúdo de valor pra você. Se tem algum tópico que a gente não mencionou até agora dentro do chá, e a gente, olha, tem uma lista de TikToks ainda pra fazer, coloca pra gente o que você gostaria de saber, que por acaso a gente ainda não falou. Isso, se você não está inscrito, Se inscreve! se inscreve, toca o sininho para ser avisado, que aí você vai ver muito mais vídeo de chá. E começar a beber mais chá, que a gente sabe que é uma delícia. É isso. Até o próximo. TikTok. Valeu, galera. Até mais.